para trazer as análises da NBA, tá? De hoje, dia 26. Alguns jogos para a noite de hoje vai ser Boston Celtics contra a Detroit Pistons, Raptors contra o Indiana, tá? Teremos também o Philadelphia contra o Knicks, jogaço, jogo bom, né? Tá com alguns desfalques, obviamente, o principal o Embiid, mas jogo bom. Portland contra o Wizards, Atlanta contra o Miami, OKC contra o Brooklyn Nets, Clippers, Chicago, Sacramento contra o Utah Jazz e Spurs contra o Houston, tá? Cara, bons jogos, excelentes jogos. É um dia que, durante toda essa semana que eu venho compartilhando análise com vocês da NBA, hoje talvez seja o dia que mais teremos oportunidades, tá? Para apostar. Inclusive, eu estarei mandando no clube 6 apostas só de pré-jogo da NBA, tá? Então, assim, é um dia que realmente nós temos boas oportunidades, são bons jogos para a gente poder estar utilizando e eu vou comentar tudo aqui para você. A única coisa que eu vou te pedir aqui, esse vídeo é de graça e todos os dias está sendo de graça, né, compartilhando várias análises aqui, a única coisa que eu vou te pedir é para você se inscrever e curtir o vídeo. Só isso. É a única coisa que eu peço para você. Então já faz logo que eu já vou começar com as análises aqui, tá? Lembrando que na descrição eu deixei o link do meu grupo gratuito, onde todos os dias eu compartilho várias apostas para vocês. E quem quiser todas as minhas apostas de futebol, da NBA, no pré-jogo, no ao vivo, todas as minhas estratégias, eu vou deixar aqui o Clube dos 5% também na descrição. Basta você clicar no link e entrar agora, beleza? Agora mesmo. Vamos embora. Vou começar aqui com o primeiro jogo do dia, né? O Boston Celtics jogando contra o Detroit Pistons. É um jogo onde o Celtics sim é favorito, mas é um jogo que o Celtics vai encontrar um adversário duro, um adversário difícil, tá? O Detroit melhorou bastante, inclusive conseguiu 5 vitórias consecutivas, depois, se eu não me engano, foi de 7 anos, alguma coisa assim, 7, 6 anos. Os caras vinham muito tempo que não conseguia 5 vitórias consecutivas e conseguiu. É um time bem encaixado, é um time que marca bastante, né? As chegadas dos jogadores no time melhoraram bastante o time, né? Melhorou a bola de 3. O Tobias Harris é um cara que traz essa experiência, mas também é um cara que ajuda muito ao time titular. Então, é um time que marca muito. O Hardaway, o Malik Beasley, são caras que arremessam muito bem cesta de bolas de 3. Então, o Detroit vem evoluindo nessa temporada e provavelmente vai jogar os playoffs ou play-in, tá? Vai estar naquela fase de mata-mata. Só que o Boston é o melhor time, junto com o Cleveland, o OKC, obviamente. Mas, para mim, é o atual campeão, o melhor time da NBA hoje. O time que tem todas as peças são excelentes. Só que tem alguns desfalques que podem acontecer nesse jogo, tá? O Holiday é dúvida, o Holiday não jogou ontem, né, e é dúvida para hoje. Porzingis não jogou ontem e é dúvida para hoje. Então aqui são jogadores que estão em dúvida ainda. O que é que eu gosto de explorar nesse jogo aqui? 3 atletas, né? O Derrick White e o Tatum para derrubar pelo menos 2 cestas de 3, tá? Só para botar aqui para vocês, ó. O Derrick White, ó. Ontem ele derrubou 6 bolas de 3, tá? Mas vem numa sequência muito forte. Contra o Raptors 6, contra o Knicks 5, contra o Philadelphia 3, contra os Spurs 3, contra o Heat 2, 4, 2, 6, 5, 3. Ou seja, em todos os jogos ele cumpriu pelo menos 2 cestas de 3, tá? O outro, obviamente, é o Tatum, que também cumpre com regularidade essa aposta, né? De pelo menos 2 cestas de 3. Então, em todos os jogos também conseguiu fazer pelo menos 2 cestas de 3. Aqui é o All-Star, tá, galera? Aqui é no All-Star, não conta, obviamente. Então, é outro jogador também que eu gosto de explorar essas 2 cestas de 3. E eu gosto também de trabalhar o Cunningham, tá? O Cade Cunningham, não no caso para trabalhar a cesta de 3 dele, mas trabalhar as assistências. Nas assistências, eu gosto do Cunningham para fazer pelo menos 5 assistências. Essas 3 opções que eu te dei aqui, o Tatum para derrubar 2 cestas de 3, o Derrick White para derrubar 2 cestas de 3 e o Cunningham para fazer 5 assistências, tá pagando 1,33. Essa odds, essa cotação é para você utilizar em uma dupla, tá? Para aumentar a odds de outra dupla, que aí existem outros jogos, vai ter outros jogos que eu vou comentar aqui e vai chegar numa cotação melhor, beleza? Mas são para mim as melhores opções para esse confronto, é trabalhar esses jogadores. Já o jogo do Toronto contra o Indiana, eu gosto de trabalhar o Miles Turner, tá? Principalmente a bola de 3 do Miles Turner. Só para mostrar para vocês aqui, ó. O Miles Turner tem uma excelente cesta de 3, é um cara que vem marcando com regularidade, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, os jogos que ele atuou, né? Contra o Nuggets derrubou 2 de 10, é um cara que arremessa bastante. Contra o Clippers derrubou 4 de 8, contra o Grizzlies 3 de 9,
Contra o Blazers, 2 de 4, tá? Aqui contra o Clippers ele saiu lesionado, né? Depois ficou fora durante um tempão. E aqui contra o Hawkins, 2 de 5. Então, assim, para trabalhar a bola de 3 do Turner é excelente aqui, tá? Então, eu gosto de trabalhar essa bola de 3. Uma cesta de 3 é algo mais seguro, né? Posso dizer assim. 2 cestas de 3 está pagando bem, está pagando 1,47, só que é algo que eleva um pouco mais o risco, obviamente, mas é algo que vale a pena porque ele vem cumprindo com regularidade essas 2 cestas de 3, tá? Fora isso, o Indiana, se o Haliburton estiver em jogo, tá? Estiver jogando, porque Haliburton e McConnell, que é o substituto o reserva de Haliburton, tá aqui como dúvida, tá? Mas se eles jogarem, se eles forem para o time titular, o Indiana dentro de casa é favorito e deve sair com a vitória. Eu acredito que o Haliburton vai para o jogo, tá? Até porque o Poeltl e o Ingram provavelmente estão fora e são jogadores importantíssimos para o Toronto. Beleza? Philadelphia contra o Knicks. O Philadelphia está passando por um problema muito grande na temporada, né? 20 vitórias e 37 derrotas, ao contrário da equipe do Knicks. E o Knicks ainda vai jogar em casa, beleza? O Knicks é favorito para esse jogo, acredito na vitória do Knicks, que está pagando até razoavelmente bem, né? Porque é bem favorito mesmo. Paul George não está jogando nada, sem Embiid, com vários desfalques, com o banco também bem desfalcado, então sobra muito para o Maxey, e o Maxey ainda não é um grande jogador, tá? Tem uma promessa muito grande, mas ainda não é esse jogador que vai botar o jogo debaixo do braço e decidir tudo, tá? Não é esse jogador ainda. Então eu vejo o Knicks completinho, né, com Jalen Bronson, Michael Bridges, o Hart, o Anunoby, o Karl Anthony Towns, eu vejo como uma excelente opção. Uma opção também que eu gosto bastante de trabalhar, como vocês já sabem, quem me acompanha há muito tempo, é o Towns, né? O Towns, desde que chegou no Knicks, está jogando muito bem, tem sido um dos principais jogadores e tem batido duplo-duplo pra caramba, né, velho? Tem uma média de 13 rebotes, tá? 24 pontos. Geralmente é assim que ele bate duplo-duplo. Bateu duplo-duplo com 18 rebotes contra o Celtics. O Celtics é um time que arremessa muito de 3. E eu acredito que o Philadelphia vai explorar muito a bola de 3 com o Maxey e com o próprio Paul George. Então isso vai gerar muitos rebotes. Então se ele tiver em quadra, o duplo-duplo dele eu vejo com bons olhos. E para acertar pelo menos uma cesta de 3, tá? Também é um pivô que é um dos melhores pivôs de cesta de 3. Inclusive já disputou aquele torneio de 3 do All-Star Game. Ele já disputou, e se eu não me engano ele ganhou, tá? Se eu não me engano ele já ganhou essa disputa, ou ficou em segundo lugar, alguma coisa assim do tipo. Mas eu gosto dessas opções, trabalhar o Anthony Towns e trabalhar também o Knicks, tá? Dá para se pensar em trabalhar o Maxey, só que o Maxey vem de uma partida ruim, por isso que eu decidi não trabalhar hoje, beleza? Mas se vocês quiserem também dá para trabalhar. Portland e Washington Wizards, o Portland é favorito, mas é um jogo de dois times que não me passam tanta confiança. Então eu resolvi ficar de fora desse confronto, tá? Mas óbvio, o Portland sempre... Todo mundo contra o Washington Wizards é favorito, né? O Washington Wizards é o pior time da NBA, tá? Atlanta contra o Miami também é um jogo para mim muito equilibrado, né? Muito equilibrado mesmo. Vai depender muito do dia do Trae Young. No último jogo ele não jogou bem, na minha opinião, tá? Errou muitos arremessos. Mas ele deu muitas assistências. Beleza. Mas um jogador como ele no time do Atlanta é um jogador que é para somar responsabilidade com pontuação também. Principalmente com pontuação. Porque os parceiros do cara são bem abaixo, velho. Então, tipo, se você... É como eu vejo, por exemplo... Deixa eu pegar aqui, tá? Óbvio, galera, não tô querendo comparar eles não. Para deixar bem claro aqui para vocês. Mas, trazendo aqui pro OKC, tá? Trazendo aqui pro OKC... O Shai, cara, é um cara que coloca a bola debaixo do braço e ele vai fazer ponto pra caramba. Não é que os companheiros dele sejam ruins, pelo contrário, tanto que é o líder da conferência, é um dos favoritos, é um dos candidatos favoritos, não, é um dos candidatos ao título, tá? Mas ele bota a bola debaixo do braço e faz ponto, irmão, tá ligado? E faz ponto, porque ele é o melhor arremessador do time. E o Trae Young também, ele é o melhor arremessador do time. Então ele tem que fazer ponto, velho. Ele tem que fazer ponto. E no jogo passado, ele foi um cara que passou muito, tá? E errou muito. Então muita gente olha e fala, pô, mas ele fez, sei lá, 13 assistências. Beleza, mas ele é um jogador que hoje pro Atlanta, o Atlanta necessita da pontuação dele. Porque o restante do time não são grandes pontuadores. Então foi um dia que ele errou muitos arremessos, tá? Muitos arremessos. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Então, eu não vou fazer nada, não quero nem trabalhar o Trae Young, que geralmente é um cara que eu trabalho bastante, né, que eu utilizo bastante, é que ele deu 14 assistências, tá? Fez 11 pontos, bateu um duplo-duplo, né? Já vem consecutivo 2 duplo-duplos. É algo que vale a pena estar de olho? Vale. Mas eu vou ficar de fora dessa vez. Por quê? Olha que diferença. Contra os Pistons, o jogo foi para prorrogação. Eu acredito que foi para prorrogação, mas foi um jogo que terminou tipo 148 a 143. Foi uma parada dessa. Eles perderam o jogo. Mas foi um jogo que o Atlanta competiu pra caramba, pô. O Atlanta ele marcou 38 pontos, tá? Ele marcou 38 pontos, acertou 6 de 15, deu 3 assistências. Foi um jogo que ele participou bastante. Contra o Heat, ele deu 14 assistências, mas ele errou, velho. Errou de 7 arremessos de bola de 3, ele errou todos, tá? Fez apenas 11 pontos. Então, pro Atlanta, ele precisa jogar, velho. Ele precisa pontuar. É muito importante pro Atlanta. Por isso que eu decidi ficar de fora desse jogo, tá? É o jogo novamente contra o Miami. Contra o OKC, contra o Brooklyn Nets, eu já dei até um spoiler, né, do qual jogador trabalhar, é o Shai, velho. Shai, sem sombra de dúvidas. E a aposta que eu faço em todos os jogos do Shai é para ele marcar 25 pontos, né? Tomei um head aqui nesse jogo contra o Jazz, que ele marcou 21, né? Os caras abriram uma vantagem muito grande. Aqui esses dois jogos são jogos do All-Star, tá, galera? Não conta. Mas todos os outros jogos, velho, ele marca 25 pontos, 25 pontos. Ah, teve o jogo do Timberwolves também que não marcou, mas a média é muito alta. A média do cara é 32 pontos. É o maior pontuador hoje da NBA, então para ele marcar 25 pontos, paga sempre 1,25. Então uma odds que eu gosto de utilizar para complementar, para fazer duplas, tá? Inclusive dá para fazer com aquela do Celtic que eu comentei no início do vídeo. O Los Angeles Clippers vai enfrentar o Chicago Bulls, né? O Chicago sem o Vucevic, então uma perda muito grande. O Collins vai jogar como pivô. E aí o Zubac deve ser bem superior no garrafão, tá? E o Harden deve explorar bastante o Zubac. Então, para o Zubac pegar 10 rebotes, para mim, é uma excelente opção. Para o Harden fazer 2 cestas de 3 é uma excelente opção. E para o Clippers ganhar, tá? O Clippers hoje é bem favorito diante do Chicago Bulls. O jogo do Sacramento contra o Utah Jazz, se o Kessler tiver confirmado em quadra, eu gosto de trabalhar esse jogador, tá? Para mim é um jogador excelente, é um grandalhão, gigante, né? E um grande reboteiro. Quando ele esteve em quadra, contra o Rockets pegou 17 rebotes, contra o Thunder 19, aí teve contra o Lakers 8, contra o Lakers 12, 22 contra o Suns, 18 contra o Warriors e 13 contra o Pacers. Vinha numa sequência de pegar rebotes absurdo. Então, para pegar pelo menos 10 rebotes, eu vejo como excelente aqui, tá? E, obviamente, o duplo-duplo do Sabonis, né? Duplo-duplo do Sabonis é algo que vocês já sabem, é algo que sempre bate, é algo que ele tem uma média muito alta. Então, para mim, é uma excelente aposta o 10 rebotes do Kessler e o duplo-duplo do Sabonis, tá? E o Suns vai enfrentar o Spurs vai enfrentar o Houston Rockets. E nesse confronto eu gosto de trabalhar o 100-1, né? Como o Embanyama tá fora da temporada e o Biyombo tá fazendo esse pivô, cara, eu acredito que o 100-1 vai sobrar, tá? O 100-1 ontem jogou bastante, jogou muito contra o Bucks. E eu acredito que tem uma tendência muito forte, ainda mais de jogar de novo dentro de casa, de pegar pelo menos seus 10 rebotes. Ele tem uma média de 10 rebotes e vem de 5 jogos consecutivos pegando pelo menos 10 rebotes, né? Contra o Bucks, que tem o Kuzma, que tem o Giannis principalmente, que são bons reboteiros, né? Fora o Lopes, ele conseguiu pegar 11 rebotes, tá? Contra o Jazz, conseguiu pegar 12 rebotes, e o Jazz tem o Kessler, tá? Contra o Timberwolves, conseguiu pegar 13 rebotes. Aqui, se eu não me engano, o Timberwolves estava sem o Gobert, mas tinha o Reed, né, lá. Contra o Warriors, 13 rebotes. Contra o Suns, 13 rebotes. Então, assim, é um grande reboteiro. E eu acredito que esse vai pegar novamente mais 10 rebotes. E tá pagando, inclusive, muito bem esses 10 rebotes do 101. Tá pagando em 50, tá? É isso que nós temos para NBA hoje. Espero ter te ajudado. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de curtir o vídeo. Se você quer ter acesso a todas as minhas bets, tá aqui na descrição, é só entrar no Clube dos 5%. Tamo junto.